Boa noite a todos. Vamos hoje debater aqui com o Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, o Orçamento do Estado para 2021. Um orçamento que é feito em condições especialíssimas e nunca antes vistas, no meio de uma pandemia, depois de um travão a fundo brutal, em março, abril, com o estado de emergência na economia e com variedíssimos apoios sociais. Temos uma entrada num novo ano com um orçamento em que se evita a austeridade, mantendo os apoios, tentando promover o emprego. Não vale a pena estar a masticar muito, porque o António saberá bem melhor do que eu o orçamento e explicar-nos a isso. António, passo-te a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Rui Pedro. Quero agradecer à Conselhia e à secção do Oeiras o convite para poder participar. Eu que sou militante do PS e dirigente do outro lado do rio, mas é sempre um gosto poder participar nestes encontros e em particular quando acabámos de entregar o Orçamento de Estado para 2021 na Assembleia da República. E como tu dizias, e bem, Rui Pedro, este orçamento é apresentado em circunstâncias muito particulares, em circunstâncias mesmo muito excepcionais. São circunstâncias em que a crise pandémica tem um efeito devastador do ponto de vista daquilo que é a economia e para o qual os países, e Portugal, como não é exceção, também têm que responder. Têm que responder a algo que é muito incerto. E essa é talvez a primeira linha que nós devemos reter relativamente aos momentos que vivemos desde há uns meses a esta parte. É que vivemos momentos muito incertos, em que as previsões que fazemos são sempre previsões que devem ser vistas com muita cautela, porque é a cautela que decorre da expectativa que temos da evolução daquilo que é a pandemia. A pandemia tem estado a evoluir num determinado sentido, temos a expectativa que essa evolução pandémica possa, com o tempo, vir sendo atenuada, mas temos sempre que colocar a hipótese de poder haver um agravamento e esse agravamento resultar em termos de que rever aquilo que são as estratégias que estamos a fazer. Estou só a contextualizar este ponto, porque acho que é muito relevante, porque nunca se apresentou um orçamento de Estado com um grau de incerteza como aquele que estamos a fazer. Ainda assim, nós fazemos-lo, como é evidente, e fazemos-lo com três tópicos que são essenciais. Um é o de responder à crise, o outro é de recuperar a economia e, por fim, o de mantermos o rigor nas contas públicas. É muito importante, e vamos começar por aqui, o rigor nas contas públicas não é, nem pode ser sinónimo de austeridade. Quando falamos de rigor nas contas públicas, falamos da capacidade que um país tem que ter de gerir os seus recursos de forma equilibrada. Nós, por natureza, sabemos que os recursos são finitos e, por isso, ter a responsabilidade de quem gere esses recursos é de os poder alocar e distribuir em função daquilo que é o equilíbrio do conjunto da sociedade. E, por isso, gerir de forma rigorosa é gerir de forma criteriosa cada euro dos contribuintes. E é por isso que nós nunca podemos aceitar aqueles que querem empurrar o rigor ou a ideia de rigor para a ideia da austeridade, porque a ideia de rigor é mesmo a contrária da ideia da austeridade. E a austeridade é algo que é representado por duas variáveis, que é a variável de aumento de impostos e a variável de cortes na despesa. Foi essa, aliás, a receita que tivemos da resposta à última grande crise, que foi há sensivelmente uma década atrás. E é por isso que nós temos vindo a insistir muito que este é um orçamento de Estado, que é um orçamento que não recua
em nenhum dos direitos que repusemos ao longo dos últimos 5 anos, e é um orçamento de Estado que, mesmo nestas circunstâncias de grande incerteza, é um orçamento de Estado que não aumenta os impostos e que reforça a despesa, nomeadamente a despesa no Serviço Nacional de Saúde. Por isso, o rigor e políticas de proteção do rendimento das famílias, de reforço da proteção social e de dinamização da economia não são antagónicos, e queria mesmo relembrar que a credibilidade que Portugal conquistou nos últimos 5 anos foi uma credibilidade contra a opinião de todos aqueles que achavam que não era possível termos uma política de devolução de rendimentos e de devolução de direitos ao mesmo tempo que tínhamos as contas certas. E a verdade é que nós, no espaço de 4, 5 anos, conseguimos não apenas baixar os impostos, repor os salários, retirando e eliminando os cortes que tinham sido feitos, conseguimos que a economia portuguesa crescesse acima daquilo que era a zona euro. Nós, aliás, nestes últimos 20 anos, os únicos 3 anos que crescemos os 3 anos que crescemos acima da zona euro foram agora, e conseguimos fazê-lo sempre com contas certas. E isso mostrou que havia outro caminho para a austeridade, outro caminho da austeridade para que a austeridade para vencer a crise, que é aquilo que estamos a continuar a fazer. Estamos agora, perante esta crise, também a adotar medidas que são medidas equilibradas, mas que são medidas que não regateiam esforços. E eu entrava exatamente nesse ponto. Nós estamos a responder à crise, e estamos a responder à crise de uma forma absolutamente inexcedível. Eu queria recordar que nós tivemos uma grande evolução no mercado de trabalho nos últimos 4 anos, com a criação de milhares e milhares de postos de trabalho e com a diminuição em mais de metade da taxa de desemprego, de 12,4% para 6,4%. O aumento que tivemos agora este ano, em 2020, da taxa de desemprego, é um aumento para 8,7%, que nós estamos a prever até ao final deste ano 2020, mas que seguramente seria um aumento do emprego muito superior se não fossem e se não tivessem sido as medidas de mitigação que tomamos, em que todos os apoios estiveram sempre condicionados à manutenção do emprego e em que gastámos centenas de milhões de euros a apoiar as empresas para que as empresas, numa situação de grande restrição ou mesmo de total restrição da atividade económica, pudessem manter os postos de trabalho. E isso é absolutamente vital, porque nós não podemos chegar ao fim da crise pandémica com o nosso tecido produtivo destruído, sem capacidade produtiva e que significa sem empresas e sem trabalhadores. Se nós chegarmos ao fim da crise pandémica sem protegermos o emprego e sem protegermos as empresas, não teremos capacidade produtiva para responder rapidamente à recuperação que inevitavelmente existirá após esta crise pandémica. E por isso é tão importante nós mantermos esta linha de proteger o rendimento das famílias, de reforçar a proteção social e, ao mesmo tempo, de apoiar as nossas empresas para, com isso, recuperar a nossa economia. E a proteção do rendimento das famílias é absolutamente vital nesta fase, assim como é vital o reforço da proteção social. O reforço da proteção social é, aliás, um imperativo de decência de uma sociedade. Nós não podemos, nesta crise, como em nenhuma circunstância, deixar ninguém para trás. E por isso é muito relevante que possamos ter o novo apoio social extraordinário que o Orçamento de Estado prevê, que abrange todos aqueles que não têm acesso
ao subsídio de desemprego, ou aqueles que não preenchem condições de acesso ao subsídio social de desemprego, e que possa ajudar a que aqueles que tenham quebras de rendimentos e de atividade sendo trabalhadores independentes, que possam ter um apoio para que possam sobreviver. Como é muito relevante nesta fase, com a proteção dos rendimentos, as medidas que temos, que do ponto de vista fiscal, aliviam e retornam às famílias mais de 550 milhões de euros. São 550 milhões de euros que são importantíssimos para que as famílias mantenham os seus níveis de rendimentos. Como é importante manter, como fazemos no Orçamento de Estado, a atualização de pensões através de um aumento extraordinário. Como é relevante relativamente aos trabalhadores com vínculo de emprego público, que mantemos aquilo que são os instrumentos próprios de valorização no âmbito dos sistemas de avaliação de desempenho. Eu quero recordar que em todas as crises dos últimos anos, sempre que houve o primeiro espirro em termos de crise, a primeira decisão foi quase sempre congelar progressões da administração pública, e isso não é feito neste Orçamento de Estado, e isso faz com que, em conjunto com aquilo que está previsto de novas contratações na administração pública, que haja um aumento da massa salarial da administração pública muito relevante, na ordem dos 3. Por isso, caras e caros camaradas, é muito importante que tenhamos presente que esta proteção de rendimentos e este reforço da proteção social são áreas-chave e centrais desta proposta de Orçamento de Estado, que representa centenas de milhões de euros colocadas ao serviço da nossa recuperação da crise, e que corresponde a um esforço muito grande dentro daquilo que eu há pouco vos dizia, que é a necessidade de equilibrar as respostas para que as respostas possam ser eficazes e possam, acima de tudo, ser duradouras. E por isso, muitas vezes, ouvimos uma dicotomia entre aquilo que é o apoio às famílias e aquilo que é o apoio às empresas. E nós temos que ser muito claros nesta matéria. Nós temos que recusar que haja uma dicotomia entre um orçamento a pensar nas famílias e um orçamento a pensar nas empresas. O Orçamento de Estado tem que pensar no país. E quando nós temos medidas de aumento do rendimento das famílias, nós estamos com isso a ajudar as empresas, porque esse rendimento das famílias é o rendimento que possibilita o poder de compra dessas mesmas empresas, dessas mesmas famílias, junto das empresas. E quando estamos a apoiar as empresas, nós estamos a apoiar a manutenção do emprego e, com isso, estamos a apoiar os trabalhadores. Por isso, nós, socialistas, não nos podemos deixar acantonar nessa discussão, que é uma discussão absurda, entre se o orçamento deve apoiar as famílias ou deve apoiar as empresas. Não, o orçamento tem que apoiar o país. E apoiar o país é apoiar as famílias, as empresas, e não há compartimentos estanques entre as empresas e as famílias. Antes, pelo contrário, os vasos são comunicantes. Permitam-me também, nesta fase inicial, e eu acho mais importante depois termos um momento de debate e podermos aprofundar alguns temas mais particulares que entendam mais relevantes também, mas eu gostava de não passar por um ponto que acho absolutamente essencial neste Orçamento de Estado e que corresponde à visão que temos da resposta à crise e da resposta à recuperação do país, que é o Estado Social. O Estado Social é a matriz do nosso sistema democrático. O Estado Social tem sido mesmo o pilar daquilo que é a nossa resposta à crise. Nós, sem um sistema de proteção social forte, nunca teríamos conseguido colocar a segurança social a pagar
o salário dos trabalhadores do setor privado, como foi com o layoff simplificado. Nós, sem um Estado Social forte, não tínhamos conseguido ter um sistema e uma escola pública que conseguiu, num contexto de pandemia, no meio de um ano letivo, reinventar-se, reinventar métodos pedagógicos, reinventar recursos pedagógicos e, com isso, conseguir concluir com sucesso o ano escolar e preparar com sucesso também o início deste ano letivo em curso. E sem um Serviço Nacional de Saúde forte, onde nós, mesmo antes da pandemia, já tínhamos reforçado significativamente, que dou apenas o exemplo do reforço de mais de 1.000 milhões de euros logo no início da dotação inicial do orçamento de 2020, sem um Serviço Nacional de Saúde forte, nós não tínhamos conseguido responder à crise. E a verdade é que hoje ninguém nega da capacidade que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem tido de responder a esta crise e nós contamos com o Serviço Nacional de Saúde e vamos, por isso, continuar a apostar no SNS e temos mais reforço de investimento previsto neste orçamento. Temos a criação do subsídio de risco para os profissionais que estão em contacto direto com a doença Covid e temos previsto a contratação de mais de 4.000 profissionais da saúde. Temos muitos investimentos em curso, desde o alargamento da rede de cuidados de saúde primários, ao investimento no programa de saúde mental, à expansão da rede de cuidados continuados e ao investimento em novos hospitais. Nós, e tal como o Ministro das Finanças disse ontem na conferência de imprensa da apresentação do orçamento, nós encaramos a despesa em saúde como um investimento e isso é muito relevante e faz toda a diferença e é toda uma perspectiva relativamente à forma como olhamos para os problemas. Permitam-me também que possa dar enfoque a uma medida que me parece uma medida muito relevante do ponto de vista do apoio à procura interna, que é a medida que nós anunciámos do e-voucher e que depois podemos, se quiserem, detalhar um pouco mais, que é o programa que estamos a construir para devolver aos consumidores o valor equivalente ao IVA que suportam nas áreas da restauração, nos setores da restauração, da cultura e do alojamento, e devolvendo esse valor, que possam utilizar esse valor em descontos em novos consumos nesses mesmos setores. Trata-se de um programa muito relevante de estímulo à procura interna, de aumento do rendimento das famílias e de proteção de setores que foram especialmente afetados pela crise, como são os setores da restauração, da cultura e do alojamento. Termino com um tema que me parece relevante também do ponto de vista da recuperação da nossa economia. Que tem a ver, nós temos que conseguir recuperar a nossa economia mantendo o tecido produtivo, como há pouco dizia. É muito importante fazermos estímulos à procura interna e por isso a política fiscal neste Orçamento de Estado coloca, como já disse, à disposição das famílias mais 550 milhões de euros para exatamente responder a um problema de procura que temos nesta fase, mas nós não nos esquecemos que é absolutamente determinante o investimento, quer seja o investimento privado, quer seja o investimento público. Por isso, em termos de investimento privado, há empresas que têm essa capacidade de o fazer e nós temos em vigor, já aprovado no orçamento suplementar, um crédito fiscal extraordinário ao investimento que permite a dedução de 20% das despesas de investimento à coleta de IRC das empresas e isso é absolutamente determinante para ajudar as empresas a antecipar projetos, aquelas que têm capacidade de antecipar esses projetos de investimento, sendo que este benefício fiscal é colocado tem como condição a criação e a manutenção de postos de trabalho.
Mas para além do investimento privado, nós temos a consciência da importância ainda maior do investimento público nestas circunstâncias. Por isso, há o crescimento de mais de 20% que o investimento público teve de 19 para 20, vamos acrescentar um novo crescimento de 20%, de mais de 20% do investimento público, que está alicerçado na forte execução de investimentos estruturantes em curso, principalmente na área da ferrovia, mas também a aceleração de pequenos investimentos que já estavam previstos no Programa de Estabilização Económica e Social, e deve também ser lida esta estratégia de investimento, mas também este Orçamento de Estado, com um instrumento muito relevante, que vai ser o Plano de Recuperação e Resiliência, que é o plano que estamos a desenvolver, que tem tido uma ampla participação e que temos procurado a participação e o consenso, quer dos parceiros sociais, quer dos partidos políticos, e Plano de Resolução e Resiliência, que é fundamental para que possamos aproveitar e bem cada euro que resulta do envelope financeiro que constitui a resposta europeia a esta crise e que é uma oportunidade para o país recuperar a sua economia, criar e fazer investimento que crie riqueza e com isso enfrentar os desafios do futuro. Termino mesmo esta intervenção inicial também com uma mensagem para os socialistas relativamente ao nosso programa eleitoral. Como sabem, o nosso programa eleitoral foi depois convertido em programa do governo. E nós, neste Orçamento de Estado, não respondemos apenas à questão conjuntural da crise. É evidente que essa é a questão central que decorre da resposta que é dada no orçamento. Mas nós em nenhum momento, como eu há pouco disse, abandonamos qualquer e recuamos em qualquer direito ou em qualquer reposição de direito de rendimentos que fizemos ao longo da última legislatura. E mantivemos sempre os nossos compromissos. Quero, aliás, lembrar que nós aprovámos no Orçamento de Estado de 2020 a descida do IVA da eletricidade em função dos escalões de consumo e nós concretizamos essa alteração, que é uma alteração cuja legislação foi aprovada há cerca de um mês e meio atrás e que entrará em vigor a 1 de dezembro e que terá o efeito em todo o ano de 2021. E nós continuamos comprometidos com os 4 pilares estratégicos do nosso programa eleitoral, convertido depois em programa de governo. As alterações climáticas, a sociedade digital, a demografia e as desigualdades. E é por isso que podíamos dar vários exemplos, mas nós há 4 áreas dentro há 4 medidas ou 4 programas orçamentais que eu gostaria de assinalar dentro destas agendas, como o reforço do PART. O PART tinha uma dotação de 138 milhões de euros no orçamento de 2020. Foi depois reforçado no âmbito da pandemia para que se possa acompanhar a oferta e agora no Orçamento de Estado para 2021 nós temos previstos 198 milhões de euros para a redução tarifária e para o sistema de mobilidade, mais 30 milhões de euros em caso de necessidade, para continuarmos a ter títulos de transporte mais baratos e para termos níveis de oferta semelhantes àqueles que tínhamos antes da crise e que agora estão mais condicionados em função das limitações próprias de saúde pública. Portanto, o PART volta a ter uma expressão muito relevante na proposta do Orçamento de Estado. Como também tem uma expressão muito relevante a nova geração de políticas de habitação, onde temos previsto mais de 300 milhões de euros para estas políticas, seja do Programa de Arrendamento Acessível, seja do Programa do Primeiro Direito, e por isso continuamos absolutamente comprometidos com esta prioridade. Como continuamos comprometidos com a prioridade de valorizar o orçamento da cultura, porque um país sem cultura é um país que não existe. O país tem na cultura tem que ter sempre da cultura uma das suas maiores prioridades. Por isso nós fazemos um reforço muito significativo do orçamento da cultura,
estando muito perto de atingir aquilo que é o objetivo da legislatura, que é termos 2% de despesa discricionária relativamente ao orçamento da cultura. E, por fim, queria também frisar um tema muito relevante de combate às desigualdades, neste caso, no sentido de promover a coesão territorial, que é a introdução do sistema de desconto das portagens, que é introduzido nesta proposta de Orçamento de Estado e que é particularmente relevante para os territórios do interior. Por isso, meus caros e caros camaradas, temos um bom orçamento, temos um orçamento que responde àquilo que são as exigências do país, àquilo que é a exigência da resposta à crise pandémica, aquilo que são as exigências da resposta à crise económica e social, e um orçamento que aposta na recuperação da economia com a manutenção postos de trabalho e a manutenção da capacidade produtiva para depois podermos criar mais riqueza e criar mais emprego, e uma resposta que é dada utilizando todas as margens que termos em termos de política orçamental, mas sempre com os pés bem assentes na terra, de quem sabe que toda a diferença que fez na resposta à crise, temos bases financeiras sólidas que decorreram de uma política que fizemos ao longo de anos e que resultou uma política de devolução de rendimentos, devolução de direitos, com contas certas. Isso resultou no passado, há de continuar a resultar no presente e no futuro. Por isso fico agora à vossa disposição para questões que entendam e quero agradecer mais uma vez ao PS Oeiras pelo convite. Obrigado, António. Vou passar já diretamente aqui algumas perguntas que temos via Facebook. O João Gama pergunta: o aumento das pensões não poderia ser mais cedo do que em agosto? E a retenção não poderia ser maior, em vez de ser 1 euro ou 2 euros por mês? Anualmente é uma boa poupança, mas mensalmente faz pouca diferença. Como no futuro podemos mexer nas tabelas salariais dos funcionários públicos? Há mais, mas como aqui já temos 3 perguntas, pronto. Sim, senhora. Muito obrigado. Nós temos, no que diz respeito às pensões, nós temos um mecanismo, que é um mecanismo da Lei de Bases da Segurança Social, que tem uma fórmula automática de atualização de pensões e que ela se faz em função daquilo que é o crescimento económico do país. Nos últimos anos tem sido possível fazer essa atualização. As condições da economia não ditaram que houvesse, nesta fase, essa mesma aplicação dessa regra. Essa regra, ou melhor, aplicou-se a regra, mas a regra não deu o aumento das pensões. Ainda assim, aquilo que nós aqui propomos é um aumento extraordinário das pensões, um aumento extraordinário que está previsto para agosto, que, aliás, nós temos feito sempre. A atualização normal é feita em janeiro e depois há uma atualização extraordinária, e essa atualização extraordinária que temos feito nos últimos anos tem sido sempre em agosto, e é essa a proposta que se faz. Quanto às retenções na fonte, é muito cedo para se fazerem as contas sobre qual é o resultado final. Vamos cá ver. As retenções na fonte são um adiantamento de imposto que fazemos por conta do imposto que temos que pagar. Nem todas as tabelas de retenção na fonte, porque não há uma, há várias tabelas de retenção na fonte, em função da situação de cada um dos agregados familiares, nem todas as tabelas de retenção na fonte têm uma grande diferença entre aquilo que todos os meses a nossa entidade patronal retém e dá à autoridade tributária e aquilo que é o imposto que nós depois em abril, maio, acabamos por nos ser calculado. Portanto, aquilo que normalmente mais contribui para os reembolsos de IRS, que é algo que toda a gente está familiarizado, normalmente são as deduções que nós temos por exigência de fatura. Nós vamos pedindo faturas de saúde, de educação, nos restaurantes, etc. E, portanto, essas deduções são o que mais contribuem para diminuir a nossa fatura de IRS. E, por outro lado,
Não sei como é que é o caso de Oeiras, não fui ver em particular, mas normalmente os municípios, relativamente à margem dos 5% de IRS, a esmagadora maioria dos municípios devolve pelo menos parcialmente uma parte do IRS, se não mesmo todo o IRS. E, portanto, aquilo que representa os reembolsos de IRS são, acima de tudo, cerca de 2/3 têm a ver com essa dedução e das deduções em função das faturas e do benefício municipal que é dado. Portanto, aquilo que resulta exclusivamente da retenção do nosso salário ou das pensões é relativamente menor para o resultado final. E é por isso que há várias tabelas de retenção que estão relativamente ajustadas. Por exemplo, no caso dos pensionistas, se nós fizéssemos uma variação nessas tabelas de retenção, os pensionistas deixariam, a esmagadora maioria, deixariam de ter um saldo zero quando fossem apurar o imposto no ano anterior, ou mesmo receber um pequeno reembolso, e passariam a ter que pagar imposto porque tinham retido imposto a menos. O mesmo já não acontece com tabelas de retenção dos trabalhadores dependentes, nomeadamente em duas áreas que estão muito identificadas, que é no caso dos não casados, tenham ou não tenham filhos, portanto, solteiros, divorciados, viúvos, tenham ou não tenham dependentes a cargo. Portanto, essa tabela é uma tabela que está relativamente desajustada entre o imposto que é retido e o imposto que é devido, e isso está mais ou menos sinalizado, como está sinalizado também o caso dos agregados que têm 2 elementos do casal e cada um deles tem rendimentos do trabalho. Essas duas estão identificadas como estando desajustadas. E nós, ao mexer nas tabelas de retenção, temos que corrigir estes ajustamentos. Nós temos vindo a fazer estes ajustamentos ao longo dos últimos 3 anos. Vamos fazê-lo com maior intensidade este ano, colocando cerca de 200 milhões de euros. E ele dá uma poupança mensal que pode ir dos 2 euros que o João estava a referir, mas pode ser bastante superior. Depende, porque as tabelas de retenção na fonte, ao contrário das taxas de imposto, não são progressivas, são proporcionais. Portanto, à medida que há mais rendimento, proporcionalmente, aquilo que é libertado é maior em função da menor retenção. Agora, precisa ter consciência que nós estamos a fazer aquilo que é o que uma sociedade, um Estado decente tem que fazer, que é, eu só tenho que fazer a retenção na medida em que há necessidade. E, portanto, estamos a fazer esse ajustamento e penso que é um esforço muito significativo. Por fim, nós temos que olhar muito para a valorização da nossa administração pública. Aliás, ontem num programa onde tive a ocasião de frisar este ponto. Eu acho que esta crise pandémica não traz nada de bom e, portanto, dizer o que eu vou dizer agora tem que ser bem contextualizado. Mas esta crise pandémica trouxe uma coisa à evidência, que é a importância dos funcionários públicos. E aquilo que nós ouvimos na última crise foi muito o discurso de divisão entre o setor privado e o setor público. Foi um discurso contra os funcionários públicos. E hoje, felizmente, todos têm a noção da importância que teve. Os trabalhadores da Segurança Social foram absolutamente fantásticos na forma como conseguiram, num curtíssimo espaço de tempo, criar prestações sociais, implementar prestações sociais e pagar as prestações sociais. Isto é absolutamente notável. Assim como é absolutamente notável a forma como o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais de saúde conseguiram responder. E, portanto, nós temos que olhar para a nossa administração pública no sentido de a valorizar. Mas, aliás, o ano passado retomámos os aumentos, as atualizações salariais. Numa percentagem pequena, é verdade, mas começámos a sinalizar a importância de o fazer. E este ano é muito relevante que nós tenhamos mantido aquilo que é
que são os instrumentos de progressão nas carreiras, e são muitas centenas de milhões de euros que acresce à massa salarial e que significam também atualizações salariais nessa perspectiva da evolução dos trabalhadores. Portanto, nós temos que estabilizar a nossa situação, para nessa circunstância podermos avançar e podemos continuar a avançar no sentido, mas com medidas de caráter mais permanente e estrutural que depois serão necessárias. António, vamos passar agora aqui por uma pergunta que está no bate-papo, da Sandra Gonçalves, e depois voltaremos às perguntas nos comentários do Facebook. Diz a Sandra: se esta pandemia clarificou algumas coisas, uma delas é que é urgente pensar no futuro digital. Democratizar o acesso às novas tecnologias, devolver a rede móvel, dotar as infraestruturas do Estado, da capacidade de interagir com os cidadãos de forma remota. A sociedade digital é, no programa de governo, o quarto desafio estratégico e percebemos hoje que é mais necessário do que nunca apostar nesta área. De que forma é que está contemplado no orçamento o investimento nesta área, que é uma das maiores necessidades competitivas do momento? E, para complementar, porque isto é só uma pergunta, passo aqui ao Miguel Partidário, que perguntou no Facebook. Na verdade, ele deixou 3 questões. Primeira, os 7 escalões do IRS atuam nos rendimentos coletáveis com uma média mensal entre o rendimento mais baixo possível e os 6.740,17 euros mês. E a uma pessoa com este rendimento ou ganhando 500 mil euros por mês é cobrada a mesma taxa de IRS, sobretudo numa situação de pandemia, em que é fundamental assegurar o apoio social de uma forma mais alargada, porque não são criados mais escalões do IRS para os rendimentos mais elevados. Depois diz: já agora, embora fugindo um pouco à questão do orçamento, pese embora a sua relação seja clara, como é que Portugal pode combater a fuga ao fisco e aos paraísos fiscais, assim como conseguimos assegurar que empresas que operam em Portugal, mas não paguem cá impostos, como algumas das tecnológicas, contribuam de volta à sociedade? E para terminar as perguntas do Miguel, uma questão sobre o investimento público que vai ser feito para o plano de recuperação económica. A pergunta é: qual é a proporção que vem do Orçamento de Estado face ao que virá de fundos europeus? Se for preciso, depois eu repito as perguntas, António. Eu gostava que só repetisses o nome da pessoa que fez a primeira pergunta. A primeira pessoa foi a Sandra Gonçalves. Ok, muito bem, obrigado. Bom, então vou tentar ser rápido. Sandra Gonçalves, nós temos um programa que é o Portugal Digital e que é um programa muito estruturado da responsabilidade do Ministério da Economia relativamente à transição digital. Eu gostava de destacar um ponto que acho muito relevante, que está aqui no Orçamento de Estado e que tem a ver com a transição digital, que é a aposta o investimento de 400 milhões de euros na digitalização das nossas escolas. 400 milhões de euros. Isso é absolutamente vital para consolidar aquilo que foi a transformação tecnológica que fomos obrigados a fazer na nossa escola pública, e esse investimento é um investimento estruturante em termos do desenvolvimento do país. Miguel Partidário, também cumprimento o Miguel, de presidente da Conselhia da JTS de Cascais, certo? Mas veio aqui, é de Oeiras mesmo. Não, é mesmo de Oeiras. Mesmo de Oeiras, muito bem. Então, Miguel, a questão que colocas dos escalões de IRS é uma questão interessante. Nós na legislatura passada, fizemos uma alteração dos escalões e passámos de 5 para 7 escalões. E temos sinalizado no programa de governo e no programa de estabilidade que estava previsto para este ano, continuámos a aprofundar a progressividade do IRS. Eu não estou certo que o problema da progressividade do IRS esteja exatamente nos escalões que disseste, e confesso também que também não os apontei, portanto posso estar aqui em algum erro. Eu acho que há ali uma zona que deve ser especialmente objeto da nossa atenção, que tem a ver da zona dos rendimentos que estão ali nos escalões entre os 40 a partir dos 40 mil euros, seguramente até ali aos 60 mil. Ou seja, entre o 6º e o 7º escalão, há ali um conjunto muito grande de pessoas que é a classe média.
nós, na última legislatura, nós tivemos uma baixa transversal do IRS. E isso foi transversal pelo fim da sobretaxa, porque o fim da sobretaxa aproveitou a todos, e depois tivemos uma alteração dos escalões que baixou significativamente o IRS das pessoas que têm rendimentos até 40 mil euros, foi sensivelmente até aí. Fosse pelo mínimo de existência, fosse por se baixar as taxas marginais. E há ali uma prioridade e há ali uma atenção especial que deve ser dada a este segmento de classe média que não teve o efeito da reforma dos escalões que fizemos em 18 e que deverá ser objeto da nossa atenção. Eu queria também chamar a atenção do Miguel que a questão, às vezes, falar dos super ricos é muito complexo. Nós, em Portugal, infelizmente, não temos super ricos. Nós temos no último escalão de rendimento, a partir de 80 mil euros, nós não temos muitas pessoas. E é preciso também ter presente que a taxa adicional de solidariedade para este escalão se mantém. Mantém-se os 2,5% e depois os 5% a partir do valor que eu agora não estou a ter aqui de cor, isto já é um valor significativo. Portanto, às vezes há muita demagogia a dizer que é preciso tributar os muito ricos, com certeza, mas é preciso também ter a consciência que nós, ao contrário dos Estados Unidos, em que se discute uma taxa marginal de 70% relativamente aos muito, muito ricos, nós aqui não temos esses muito, muito, muito ricos. Temos naturalmente pessoas com mais rendimento, mas infelizmente nós temos mais de 2 milhões de portugueses que não têm capacidade para poder pagar imposto. Nós temos, relativamente, depois colocas uma questão mais transversal, que tem a ver com a fuga ao fisco, que nós temos que ser implacáveis. Nós temos uma norma que renovamos relativamente ao orçamento suplementar, que é proibir os apoios públicos no âmbito do Covid às empresas que estão sediadas em offshores. E temos medidas muito relevantes de combate à evasão fiscal neste Orçamento de Estado. Nós temos uma medida, que eu não vou aqui maçar muito, mas que é uma medida que visa alterar o conceito do que é o estabelecimento estável das empresas, para fazer com que empresas que têm operações e têm lucros a partir de Portugal, só porque não têm cá aquilo que é o chamado estabelecimento estável, não pagam aqui imposto. E por isso nós estamos a alterar esse conceito para aumentar a nossa base fiscal, fazendo essas empresas pagar imposto aqui. Como temos medidas muito relevantes, como uma medida que vai aproveitar aos municípios, que a receita de IMT é dos municípios, que é no sentido de colocar as sociedades anónimas na mesma regra que têm todas as outras sociedades, que é quando eu estou a transferir imóveis, em vez de ser por escritura de compra e venda dos imóveis, mas através da venda de sociedades, antes, neste momento, se for através de qualquer veículo societário, há incidência de IMT sobre essa transação e só não havia para as sociedades anónimas. Pois bem, nós há 2 anos atrás acabámos com as ações ao portador nas sociedades anónimas e agora acabamos com esse privilégio que havia. E são medidas cirúrgicas, são absolutamente necessárias em momentos de crise, porque em momentos de crise aquilo que nós devemos fazer não é aumentar impostos, mas devemos ser absolutamente implacáveis com todas as circunstâncias que possam constituir oportunidades de planeamento fiscal agressivo, que é, traduzido em português corrente, fugir aos impostos. António, passamos outra vez aqui ao bate-papo. Fátima Filipe, dá-te as boas noites e as boas-vindas. E depois pergunta, o programa do Governo, quando foi apresentado, previa a reforma dos escalões do IRS. Claro que com a pandemia percebe-se que tenha sido necessário um compasso de espera nessa reforma. Qual é o horizonte temporal que se prevê para essa reforma? O Rui Vieiro tem 2 perguntas. Primeira pergunta, qual o sentido da alteração das tabelas de IRS, que são alvos de grande crítica dentro da classe média, principalmente no setor privado?
E a segunda pergunta, por que não reforçar os contratos coletivos, visto que é a única forma de promover o aumento dos salários no setor privado? Vamos talvez começar por esta última, da contratação coletiva. Não podia estar mais de acordo. Como sabem, a matéria laboral não é matéria de orçamento, é matéria normalmente que deve ser vista em sede de concertação social, mas também é público que o Governo considera que estas circunstâncias atuais justificam que haja uma moratória relativamente aos prazos de caducidade das convenções coletivas, e acho que isso é algo que pode responder muito positivamente ao incentivo da contratação coletiva. Nós temos, aliás, que defender isso mesmo, porque muitas vezes aqueles que se dizem defensores da contratação coletiva nem sempre são consequentes com essa importância. Nós estamos muito convencidos que a concertação social, a contratação coletiva é absolutamente vital para a melhoria e o desenvolvimento das relações laborais, e por isso e continua a ser algo que está na nossa matriz e na nossa vontade. A Sandra e o Rui colocam novamente questões de IRS. Não, a Fátima foi. A Fátima, peço desculpa. Nós iremos acompanhar a evolução da situação económica. Este ano consideramos que não havia condições para fazer aquilo que estava previsto, que é uma descida permanente de impostos através da revisão dos escalões de IRS, e esse propósito tem que ser retomado assim que possível. Agora, nós não o fizemos, mas não deixámos de fazer medidas muito significativas, uma de caráter permanente, como a concretização da descida do IVA da eletricidade, e outra que também tem caráter permanente, mas não assume a natureza de descida de imposto, que tem a ver com o ajustamento suplementar que se faz nas tabelas de retenção e que permitem manter aumentar o rendimento disponível das famílias. Voltando ao Facebook, o João Gama volta a ter uma outra questão. Nos mestrados, sem ser integrado, as propinas continuam muito elevadas e, como os estudantes, mesmo com bolsa de estudo, têm grandes dificuldades em pagar. Dado que as bolsas de estudo estão mais baixas devido à baixa das propinas, e como no mestrado a bolsa de estudo tem o valor de referência da licenciatura, como se pode resolver esta situação? Para já, é tudo. António? Eu não tenho o detalhe relativamente à questão das propinas e da ação social escolar, não é um tema que eu acompanhe com grande profundidade, embora nós saibamos que ao longo dos últimos anos tem-se estabelecido um limite máximo relativamente à propina das licenciaturas e dos mestrados integrados, e as bolsas de ação social escolar, eu não tenho aqui os números, mas a ação social escolar reforçou bastante. Temos seguramente que apostar. Um dos maiores fatores de sucesso de um país é a capacidade que tem em investir em educação. E a democratização do acesso ao ensino superior é talvez uma das maiores conquistas que temos desde o 25 de Abril. Nós evoluímos muito enquanto país com a formação académica superior que conseguimos proporcionar a gerações e gerações. Eu sou da geração, como o Rui Pedro Nascimento, de manifestações contra o aumento de propinas, que na altura era um aumento de 1000 escudos, penso que para uns 70 contos, o que significaria hoje aí uns 350 euros. Eu ainda me lembro, do meu primeiro ano de faculdade, acho que foi o primeiro ano de propina mais cara, e depois entrou o governo do Guterres e as propinas voltaram a um nível relativamente baixo. Mas as propinas também têm que ser discutidas
também na acessão daquilo que é a autonomia do ensino superior e das universidades. E isso é muito importante, manter essa linha de autonomia das universidades, e uma das componentes essenciais da autonomia da universidade é a autonomia também do seu financiamento, designadamente através das propinas. Nós hoje vivemos numa competição saudável entre várias universidades a nível europeu. Nós hoje, se formos aí muito perto de vocês, ao campus da Nova, em Carcavelos, conseguimos ver que a esmagadora maioria dos estudantes nem são de nacionalidade portuguesa. Então, há hoje uma mobilidade dos estudantes que, no meu tempo, eu lembro-me que na minha faculdade foi o primeiro ano em que as vagas de Erasmus esgotaram. Eu não sou assim tão velho, apesar de tudo. Mas hoje em dia há uma maior predisposição e maior capacidade também dos estudantes terem um alto grau de mobilidade, seja a nível de países, seja mesmo no próprio país. E por isso as universidades também competem nesse domínio. É evidente que o Estado tem que garantir esta democratização no acesso, designadamente tendo a ação social escolar que possa responder àquilo que são as necessidades efetivas que temos. E por isso, não sendo uma área que eu propriamente acompanho em detalhe, não posso deixar apenas de chamar a atenção, que é, claro que temos que olhar para as propinas, em conjunto com a ação social escolar, mas também em conjunto daquilo que é a realidade da autonomia das universidades e a realidade das universidades como um todo no contexto europeu e mundial. Ok. O Luís Carvalho pergunta: cada vez mais há que ter em conta o reconhecimento da importância dos psicólogos clínicos na sociedade e da sua intervenção ao longo de todo o ciclo vital e nas áreas de atuação. Contudo, ainda existe a lacuna das despesas com serviços prestados por psicólogos que possam vir a ser dedutíveis enquanto despesas de saúde pelos clientes e famílias em sede de IRS. Portanto, a pergunta eu imagino que sejam quando é que podem vir a ser deduzíveis. E o Gustavo Faria diz apoiar as famílias, particularmente neste período de pandemia, não passará também por fazer com que a justiça funcione atempadamente, particularmente em devoluções e dívidas do Estado, ou por decisões judiciais? Passo a palavra, António. Eu se calhar começava pela questão do Gustavo. Não é só no período de pandemia. Eu diria que algo que é muito relevante é que para a vida em sociedade é que a justiça funcione, e funcione a tempo e horas. Acho que isso é algo que é partilhado por todos. Temos tido uma grande evolução também ao nível dos tempos de resolução de processos, nomeadamente processos cíveis, e isso é uma evolução que às vezes é pouco valorizada pelas pessoas de uma maneira geral, mas que penso que, eu sou advogado de formação e de profissão, portanto, apesar de tudo, também sei que tem havido uma evolução positiva nesse aspecto. Não estará tudo perfeito, mas a evolução tem sido positiva. Agora, é evidente que se uma justiça não funciona atempadamente, não é justiça. Isso é algo que todos têm essa percepção. Eu não estou seguro de que a afirmação de que a justiça não funciona para a devolução de dívidas do Estado seja uma afirmação totalmente que eu acompanho. Não tenho, muitas vezes, pode haver algumas queixas, muitas vezes de devoluções aqui ou ali, mas não me parece que seja um tema que seja particularmente gritante. Mas não estou a dizer com isto que não haja situações em que o Estado não esteja condenado por sentença transitada em julgado e que depois demore mais a fazer essa devolução. Pode haver situações, mas não me parece que essa seja a regra. Mas não estou a falar com conhecimento
de causa disso. Tenho a percepção de que a justiça está a funcionar melhor do ponto de vista das ações executivas e que isso ajuda também ao ressarcimento e à recuperação de créditos. Mas é esse o comentário que neste momento gostaria de fazer. As deduções em IRS são sempre alvo de grande discussão e de grande procura. A dedução em despesas de saúde é um item que está identificado e em que as consultas médicas e as consultas médicas nas suas diferentes especialidades estão contempladas. A lacuna que parece existir tem que ser avaliada. Eu não tenho um dado concreto neste momento para fazer uma resposta ao Luís Carvalho, mas posso avaliar melhor esse tema para eventualmente depois poder dar uma resposta. Ok, neste momento não tendo mais perguntas, faço-te uma e acho que assim finalizamos. Existe aquela questão já de algum tempo com as forças de segurança e as reivindicações dos mesmos, quer com o aumento do seu salário, quer com, se não estou enganado, em alguns retroativos e algumas promessas feitas relativamente aos cortes. E acrescento aqui, numa forma mais ampla, a questão e pegando do que a Fátima Filipe já referiu aqui ao IRS, mas eu pego no salário mínimo, portanto, estava previsto um escalonamento do salário mínimo, que já foi assumido que este ano não seguirá escalonamento, mas o objetivo final para a legislatura manter-se-á. A minha questão aqui prende-se com o crescimento, se isso permite ou não, porque nós sabemos que todas as instituições andam a fazer as suas contas e os cenários, imagino eu, macroeconómicos sejam bastante distintos, porque as contas também são bastante distintas. Como é que, na tua perspectiva, o salário mínimo se conseguirá atingir os 750 no final da legislatura? Muito obrigado. Eu acho que o local certo para a discussão sobre a evolução do salário mínimo nacional é a concertação social. E é aí, e nós não devemos abdicar disso. Nós não devemos abdicar de uma discussão franca, aberta, em concertação social sobre essa matéria. Porque a concertação social é algo muito sério. É algo que é um dos pilares do nosso sistema democrático. E nós não podemos decidir o salário mínimo nacional sem ouvir e sem ter a grande participação da Constituição Social. Nós estabelecemos um objetivo, que é um objetivo de legislatura, que é um objetivo de aumento na legislatura até aos 750 euros. Esse é o objetivo que está estabelecido. Nós tivemos um aumento significativo este ano, que está em curso, e aquilo que tem sido o entendimento do Governo é que deve haver uma valorização significativa também desse salário mínimo nacional, em média com aquilo que fizemos ao longo da legislatura anterior. Agora temos que, na concertação social, ouvir os sindicatos, ouvir as associações patronais e chegar aqui a uma conclusão e depois temos que fazer essa proposta. Mas o sítio adequado para o fazer, e nós não devemos nunca abdicar disso, é seguramente a concertação social. Assim como não devemos abdicar daquilo que é fundamental, que é a valorização das funções de soberania. A valorização das funções de soberania, seja na justiça, seja nas Forças Armadas, seja nas Forças de Segurança. E o maior erro que os partidos democráticos e progressistas, como o nosso, podem fazer é deixar a agenda das Forças de Segurança para populistas e fascistas. Isso é mesmo um erro que nós não podemos cair. Porque a autoridade é sinónimo de democracia. Porque nós só temos um sistema democrático
a funcionar se a autoridade também for respeitada em todas as circunstâncias. E nós não nos podemos acantonar num discurso em que os fascistas e populistas defendem as forças de segurança e os socialistas e progressistas estão contra as forças de segurança. Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Faz parte do ADN de uma sociedade democrática ter as funções de soberania prestigiadas e, por isso, nós não devemos ter nenhum complexo em defender as forças de segurança. E, aliás, nós não temos nenhum complexo em relação a isso. Eles têm uma função vital naquilo que é a segurança interna. E acho, aliás, e quero aproveitar a oportunidade para expressar aqui neste fórum a minha admiração pelos profissionais das forças de segurança no contexto de pandemia, no papel absolutamente determinante que têm tido na manutenção da ordem e no cumprimento das normas que são absolutamente essenciais para podermos seguir em frente. E por isso, o Ministério da Administração Interna está a trabalhar, o Governo está a trabalhar no sentido de resolver as questões que existem e que estão identificadas e que é uma questão de tempo para se poderem resolver. Agora, nós não podemos deixar-nos capturar pela ideia de que as forças de segurança são algo que é apenas para ser defendido pela direita ou pela direita populista. Isso não é algo que nós devemos aceitar. Isso é mesmo inaceitável, porque, repito, uma sociedade decente é uma sociedade que valoriza as funções de soberania, a justiça, as forças armadas, as forças de segurança. Obrigado, António. Não havendo mais perguntas, agradecendo a tua disponibilidade, acho que podemos finalizar este debate. Eu é que agradeço. Está bem, muito obrigado e bom trabalho a todos. Está bem, um abraço. Obrigado, bom trabalho.